Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai estar chegando aqui na live depois. Mais um dia com conteúdos maravilhosos para vocês. Hoje o nosso tema é sobre envelhecimento saudável com a doutora Priscila Gaeta. Ela é geriatra, médica clínica, especialista em geriatria pela SBGG, AMB e médica geriatra do Hospital Novo Atibaia. Então vamos lá. Boa noite, doutora Priscila, seja muito bem-vinda, que bom você aqui novamente, é um prazer, muito obrigada. Boa noite, Vanessa, boa noite a todos que estão nos assistindo, o prazer é meu poder vir falar aí sobre temas que eu sou apaixonada. Ah, e eu também. Tudo que é para evoluir, para melhorar, eu tô junto, tô dentro, né? Boas Ótimo. notícias sempre para nós, né? Tudo que é para evolução, para alerta, para nossa saúde e para o nosso bem-estar. Sim. Mas vamos lá, então, o nosso tema, né? Primeiro, para a gente introduzir nesse assunto, eu queria que você falasse o que significa envelhecer saudável. Então, envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, na verdade, é um conceito aí bem estabelecido já, na verdade, né, por nós, assim, que já conhecemos, que estamos dentro do meio de geriatria, né, e ele, na verdade, é um processo contínuo de otimização das habilidades funcionais. O que significa isso? Né, manter-se independente, autônomo, né, e de, na verdade, promoção de saúde. Saúde num conceito mais amplo, não só de não doença, mas no conceito o conceito de saúde como um conceito de pleno bem-estar físico, mental, social. Então, na verdade, o envelhecimento saudável, o envelhecimento ativo, ele se refere, na verdade, a envelhecer com qualidade de vida e a envelhecer, na verdade, se mantendo ativo, independente, né? Agora, os fatores, né? Para você envelhecer saudável, existem inúmeros fatores. Então, fale para nós alguns deles que a gente possa clarear aí a mente para saber se já estamos no caminho ou não. Então, eu acho que assim, primeiro que quando a gente pensa em envelhecimento saudável, a gente não pode pensar num processo que se inicia quando a pessoa faz 60 anos. Acho que a maioria das Sim. pessoas começa a se preocupar com isso quando faz 60 anos, ou no máximo ali quando está beirando os 50, que começa a se preocupar aí com a chegada dos 60. Mas acho que não. Acho que o primeiro conceito que a gente tem é isso, é que a gente precisa investir, a gente precisa se preocupar isso desde muito jovem, né? E quando eu falo jovem, é um adulto jovem mesmo, né? Um Em outro média, que conceito. idade? A partir, com certeza, sim, acho que desde sempre, mas é que eu acho que, assim, a partir dos 30 anos é quando a gente, em geral, começa a ter essa crítica ali de, saúde, o que a gente vai fazer, como é que vai ser daqui para frente, é aquela década que começa a assombrar que, opa, vou entrar nos 40, né, nos 40, 50, 60, então acho que 30 anos talvez seja uma boa idade, mas assim, não tem regra, tá, mas acho que é uma idade que cai a ficha, falando de um jeito mais simples aí, que as pessoas que, assim, a gente começa a envelhecer, né, então, primeiro, acho que a gente tem que começar a pensar em envelhecimento saudável desde sempre. Prevenção é muito mais efetivo, né? Medidas preventivas é muito mais efetivo do que tratamento de doenças. Isso em vários aspectos, mas principalmente quando a gente está falando aí de envelhecimento saudável, de qualidade de vida, né? Eu acho que um outro ponto muito importante, na verdade, que acaba tendo um link com prevenção, mas é um conceito muito mais amplo, mas que é o conceito aí de ter uma vida saudável, um estilo de vida saudável, né? Que hoje em dia também é algo aí que tem se falado muito, existe até uma especialidade médica que está espontando agora, que é a medicina do estilo de vida, que justamente traz isso. Se você tiver um estilo de vida saudável, um conceito também bem amplo, não é só a alimentação e exercício físico, mas mantendo ali os 6 pilares de uma vida saudável, você vai ter uma vida, uma boa saúde, né? E essa boa saúde, na verdade, uma manutenção de uma boa saúde ao longo da vida, é que vai levar, na verdade, ou que vai culminar aí com uma qualidade de vida, né? Um envelhecimento saudável, que é o que a gente tanto busca, né? Sim. E quais são esses pilares que você mencionou? Do estilo de vida saudável, então a alimentação, né, uma alimentação saudável, todo mundo acha que isso é o que a gente mais ouve, manter-se ativo, né, então não só exercício físico, mas manter-se ativo como um todo, né, evitar hábitos ruins como tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, né, eliminar tensões, minimizar o estresse, né, atividades, né, ter atividades, na verdade, de prazer, hobby, isso é super importante, isso faz parte também aí desses pilares, e a questão de espiritualidade, né, não religião, mas espiritualidade. Então isso, o sono também entra como um dos pilares, hoje em dia a gente valoriza muito a questão do sono aí também como um dos pilares aí do estilo de vida saudável.
Muito legal. Trabalhar a saúde mental e física, né? Sim, com certeza. Estão Os dois têm totalmente que estar ali integradas, né? alinhados, né? Sim, não tem como separar mais as duas, né? Não, não adianta. Se você tiver bom em um e ruim em outro, vai estar ruim do mesmo jeito, Com certeza. não é? Com E certeza. viu, existe alguma terapia de verdade que funciona diante do envelhecimento? Então, assim, terapias anti-envelhecimento, depende do que você está pensando em terapia, né? Então, assim, existe terapia anti-envelhecimento, na verdade. Quando a gente abre o conceito de terapia para qualquer coisa que a gente faça, né? Então, você fazer exercício físico, você ter práticas aí contemplativas, você se alimentar de maneira saudável, são terapias, mas não são terapias medicamentosas, né? Agora, eu entendi a sua pergunta. E aí, qual que é a questão que é o que as pessoas mais realmente linkam? Quando você fala, uma terapia anti-envelhecimento, né? O pessoal gosta muito de usar esse termo anti-aging, né? Porque tem Não, isso muitos não no existe. mercado hoje, né? Sim, Tem muitos, muitos que você fica até muitos, na dúvida, será? muitos, muitos. Então, assim, se a gente pensar, na verdade, se existe alguma coisa anti-aging, anti-envelhecimento, não existe, né? Todos nós vamos envelhecer. Nós, na verdade, começamos a envelhecer, assim, pensando em ciclo biológico, a gente começa a envelhecer a partir aí dos 30 anos, depende de cada sistema do nosso corpo, tem um ciclo biológico diferente, né? Mas a gente, assim, começa a envelhecer, começa a entrar nesse processo de envelhecimento. E não tem como a gente frear o processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento, ele faz parte do ciclo biológico, né? Eu recebo muitas perguntas, assim, de pacientes, geralmente quando ainda não são idosos, antes de 60 anos, né? Pacientes jovens que me perguntam no consultório e falam assim, o que eu posso fazer para não envelhecer? Né? E aí a minha resposta não tem como não envelhecer, né? Não É envelhecer um processo significa que você vai natural da morrer vida, né? jovem, assim, né? É inevitável envelhecer. Acho que isso é É. importante, a gente ter isso, até porque essa convicção de que a gente vai envelhecer nos faz pensar melhor em como a gente vai tocar, seguir nossa vida desde mais jovem. Então, envelhecer nós vamos, o que a gente precisa escolher, o que a gente pode determinar, na verdade, é como a gente vai envelhecer. E aí eu acho que esse é o conceito, aí é aí que a gente aplica o conceito do envelhecimento saudável e do envelhecimento ativo. A gente vai envelhecer, mas a gente pode envelhecer e deve envelhecer de uma maneira saudável, né? Então, qualquer terapia, né, anti-aging, nesse conceito de dizer que a pessoa não vai envelhecer, eu acho que está totalmente equivocado. Acho que a mensagem da terapia está errada. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa, na verdade, para promover um envelhecimento saudável, para evitar doenças, para trazer, na verdade, o processo de envelhecimento não de uma forma patológica, mas qualquer coisa que venha aí com uma proposta de não envelhecimento, eu acho que já começa errado. A gente tem que assumir que o envelhecimento acontece, mas que a gente pode fazer com que ele aconteça aí de uma maneira mais adequada, né? E isso é tão interessante, né, Vanessa? Porque a gente, nessas últimas décadas, né, a gente teve um aumento aí muito expressivo em relação à quantidade de anos vividos, a estimativa de vida, né? Então, houve um aumento aí de 20 anos na estimativa de Olha, vida, né, da população em poucas décadas, né? Só que esse processo, ele não foi acompanhado de nenhuma preocupação em relação a como esses anos que foram ganhos seriam vividos. Então, a gente tem, por exemplo, dados que mostram que as pessoas, na verdade, que vivem, né, que têm uma expectativa maior, que vivem mais de 80 anos, elas têm, na verdade, um número de anos vividos com incapacidade enorme, entendeu? Então, acho que isso que agora, a partir de agora, e quando eu falo, é uma preocupação minha como geriatra, e acho que nós como geriatras temos essa preocupação, mas isso se torna um problema tão iminente que a Organização Mundial de Saúde, né, por exemplo, estabeleceu que 2020, 2030 vai ser a década do envelhecimento saudável. Mas por quê? Porque a população está envelhecendo, porque é um processo natural e é um processo que avançou muito. Então, nas últimas décadas, as pessoas estarem envelhecendo. A gente tem algumas expectativas, algumas previsões, né, de que até 2100 mais de um terço da população vai ter mais de 60 anos. A gente vai ter mais pessoas com mais de 60 anos do que pessoas jovens, né? Pessoas ali com menos de 18 anos. Então a olha população só. está envelhecendo, mas como a população está envelhecendo? Né? Está envelhecendo mal. Então a gente não tem, na Boas verdade, nenhuma. expectativas, né? Sim, a gente não tem nenhuma evidência mostrando que as pessoas, hoje em dia, elas vivem mais, mas elas vivem melhor, necessariamente, do que as gerações anteriores. Então, acho que a partir do momento que a gente assume que a gente vai envelhecer, né, a gente começa a se preocupar não em não envelhecer, mas a gente começa a se preocupar em como envelhecer, né? E aí, a partir daí, a gente vai fazendo escolhas.
né? Escolhas pensando nisso. O que eu vou fazer então, as hoje vai escolhas que refletir. potencializam. Sim, sim, vai refletir em como eu vou envelhecer. Exatamente. Como é interessante essa questão do envelhecimento, né? Porque tem o envelhecimento interno e tem o envelhecimento externo. O externo é mais fácil, né, doutora? Porque Sim. quem tem condições tem aí os procedimentos estéticos para serem feitos. Agora, o envelhecimento interno eu já acho mais difícil, porque depende de disciplina, não quando você lida com prazeres, com vontades. Então, é como você falou, envelhecer é adotado de escolha mesmo. Você vai precisar escolher viver aquele padrão de vida para você ser com mais saúde de verdade. Porque que adianta você envelhecer doente? É melhor que não envelheça, na verdade. Eu fico pensando assim, eu prefiro envelhecer com saúde do que ficar mais velha ainda doente, com dor, com tudo. Dependente Né? dos outros, né? Então, assim, eu acho que esse ponto Nossa, que você deve ser tocou é super. difícil. Sim, não, então, acho que esse ponto que você tocou é super importante, Vanessa, porque, é claro, hoje em dia, né, a gente tem uma série de procedimentos dermatológicos, cirurgias plásticas, que podem, que ajudam mesmo, né, não estou falando que nada disso ajuda, acho que tem muita coisa hoje em dia que dá para fazer e que melhora muito aí aspectos estéticos. Mas aí, eu lanço uma provocação, assim, do meu conceito, assim, do meu conceito de envelhecimento, acho que não necessariamente isso são terapias anti-envelhecimento, na verdade, né? Eu acho que Tá. isso, na verdade, são terapias que ajudam, né? São procedimentos, são recursos, né? Que a gente tem aí para melhorar, na verdade, os efeitos do envelhecimento sobre a nossa pele, sobre o nosso corpo, né? Mas nada Sim. disso vai frear, vai brecar o envelhecimento. O envelhecimento vai continuar acontecendo, mas hoje em dia acho que tem muita coisa, eu acho que realmente quem tem acesso, quem tem, né, esse lance com a questão estética, acho que tem que fazer mesmo, porque eu acho que autoestima, né, sentir-se bem é essencial, né, faz parte, aí eu acho que compõe essa questão do bem-estar, que a gente comentou, né, do conceito de saúde, do bem-estar, tanto físico como Sim. mental. Mas eu acho que é o que eu lanço, na verdade, de provocação, quando eu falo que não existe terapia anti-envelhecimento, é a gente entender, na verdade, que o envelhecimento é um processo muito mais complexo. O envelhecimento não é uma ruga, não é uma linha de expressão, não é uma flacidez. Na verdade, o envelhecimento é um processo bastante complexo, né? E que vai levar, na verdade, né, assim, que vai culminar, pode ir culminando, né, depende de como a gente guiar esse processo, direcionar esse processo, a doenças, né, a incapacidades, a perda de qualidade de vida, né, algumas sequelas. Então, eu acho que quando eu falo que não existe terapia de envelhecimento, é pensando no meu lado mais como geriatra, entendendo essa questão mais profunda do envelhecimento, né? Aí sim, acho que não tem nada que vai barrar, que vai frear esse processo aí de envelhecimento mais complexo, entendeu? Em relação às doenças, o que podemos fazer para evitar as doenças relacionadas ao envelhecimento? Primeiro, tem que atuar em prevenção, como eu já disse, né? Então, tem algumas. A prevenção é o pilar, né? É o Sim, pilar. com certeza. É a medida mais eficaz, né? E é a coisa mais importante aí que a gente tem a fazer. Então, a gente deve atuar na prevenção de algumas doenças, né? Algumas doenças que são preveníveis, né? E atuar principalmente sobre fatores de risco, na verdade, para o desenvolvimento de algumas doenças. Então, assim, por exemplo, quando a gente pega algumas doenças que são relacionadas, típicas, mais frequentes no envelhecimento, né? Como uma doença de Alzheimer, osteoporose, né? E até outras doenças que as pessoas não relacionam tão frequentemente ao envelhecimento, mas que são doenças que são mais frequentes, acontecem mais frequentemente quando as pessoas envelhecem, como diabetes, AVC, infarto. Então, não é que são doenças do envelhecimento, mas são doenças que acontecem mais quando a gente envelhece. Todas elas, o que elas têm em comum é que a idade é um fator de risco também, por isso que são doenças não normais ao envelhecimento, né? Porque quando uma pessoa chega para mim falando assim, não, mas é normal ter Alzheimer quando a pessoa fica velha. Não, normal não é, né? Na verdade, é muito mais frequente, mas não é normal. E aí a gente tem, na verdade, claro, que controlar os fatores de risco ao longo de toda a vida, e não só quando você envelhece, você pensar o que você vai fazer agora para prevenir, porque são doenças que são fatores de risco que são cumulativos, né? A grande maioria tem muita relação, na verdade, o que a gente fez ao longo da vida, como que foram nossos hábitos, né? Como que foi a nossa saúde, como é que foi o nosso estilo de vida ao longo de toda a vida, e não só quando a gente faz ali 60 anos ou quando a gente fica mais velho.